nosso Você Bonito. E hoje a gente está recebendo mais uma vez ela, que é nutricionista, que eu adoro quando está aqui, doutora Fernanda Granja. Bem-vinda. Obrigada. Sempre. Como sempre. Obrigada. Sempre fico muito, de verdade, muito feliz, que eu sei que você tem muita coisa que você consegue encaixar o Você Bonito e você vem sempre com uma verdadeira aula. Então prestem atenção que hoje o assunto é muito interessante. Obrigada. Deixamos lá um questionário no nosso site para você responder. E a Fê vai contar então qual o intuito de tudo isso, que hoje a gente vai falar de açúcar no sangue. Então vamos começar primeiro pelo questionário? Vamos começar pelo questionário, então. Então lá tinha 10, 12 perguntas para você colocar sim ou não. Então são perguntas bem básicas que muitas vezes a gente não entende que aquilo é excesso de açúcar na nossa alimentação. E quando eu falo açúcar, não é só o açúcar em si, porque o açúcar ele está presente em vários alimentos. Então, se você faz uma tábua de frios de charcutaria, ali tem muito açúcar. Se você participa de um restaurante aí japonês e você não vai refeição livre, tem também bastante açúcar. Então, vários alimentos têm molho de tomate, enfim. Depende, então a gente tem que estar ligado nessa questão do carboidrato, porque não é só isso aqui que é carboidrato. E a gente acha que é só massa, pão, doce, não é. Os escondidos, né? Os escondidos. Então a gente tem açúcar na refeição. Então não dá pra gente ficar zero açúcar. Falar, eu não como nada de açúcar. Você come açúcar, porque você não sabe onde está o açúcar. E esse questionário é exatamente para isso, para a gente entender se o que a gente está comendo está de acordo com o nosso metabolismo. Se o que você come está tudo bem, porque comer zero é impossível. Então, de 0 a 3, pode falar o resultado? Pode, vamos lá. De 0 a 3, se você marcou sim, né? Tá tudo certo. Você come na quantidade certa, você come fruta adequadamente, você come molho de tomate, vegetais e tá tudo bem esse pouquinho de açúcar que você consome. De 4 a 7, a gente já precisa intervir, porque já tá uma quantidade acima do recomendado. Quanto mais perto do 7, pior. Né? Se você marcou 4, a gente ainda dá uma passada de pano. Entendi. Mas mais perto do 7. Mais perto do 7, a gente precisa rever o cardápio e você não pode continuar fazendo o que você está fazendo. Acima de 7, aí é mudança drástica. Você precisa de um profissional para te ajudar. O 7 também precisa, mas acima do 7 a gente precisa fazer algo urgente. Você já deve ter vários desses sintomas e isso mostra que você está com resistência insulínica, que é algo muito grave. Então você pode ter catarata no futuro, você pode ter tonturas. Então, sabe aquela sensação de tontura, que você às vezes tem hiperglicemia, hipoglicemia, isso é porque você está consumindo muito. E às vezes a pessoa fala, eu como toda hora e mesmo assim tenho tontura. É porque é o perigo da dessa quantidade queda. O tempo todo, a insulina e da queda, né? Isso, aumenta e desce. Então isso é muito perigoso. Isso faz com que o seu corpo acumule mais gordura na região abdominal. Você tem problema de insônia, retenção de líquido, piora a celulite, piora a lipedema. Que são tudo doenças que estão aí ligadas com o açúcar. Tá, não é só o metabólicas. diabetes. Entendi. Metabólicas mesmo. Metabólicas, doenças metabólicas. E quando a gente tem um problema metabólico, não tem o que fazer, a gente precisa cuidar como se fosse algo contínuo. Minha pergunta, eu vou colocar aqui na tela, a gente separou também para vocês essas consequências, então, que a gente pode sentir, as queixas, os sintomas. Ah, legal. E a minha pergunta é a seguinte, Fê, o exame tá tudo normal, você entrega, chega lá, exame de glicemia, insulina, tudo dentro dos parâmetros, mas a pessoa tem, podemos colocar? Só para fazer sentido a minha pergunta. E a pessoa tem tudo isso que nós vamos falar agora. E aí, quem tá certo? Então, é o paciente ou é o resultado do exame? Perfeita a sua pergunta. Os exames laboratoriais, eles têm um padrão de referência. E esse padrão de referência não é adequado para a gente olhar só no padrão. Então, o que está falando lá no padrão? Até 99. Qual que é o certo? No máximo 93. Entendi. No máximo. Passou de 93, você já sente isso aqui. As verdades que ela conta, que ninguém conta. Por isso que eu pergunto. Já sente isso. Tá. Só que alguns médicos vão falar, não, tá tudo bem, é só estresse. Entendi. Não é estresse. Não é É estresse. que você está comendo errado. O seu estilo de vida está errado. No insulina, que é um problema aqui também, tá lá de 2 a 23. Se tá dentro do 23, tá tudo certo na insulina. A insulina certa, antes disso aqui, é até 7, 13 assim, ó, estourando. Então é melhor menos 7, entendeu? Então, os sintomas, por isso que é legal trazer isso aqui, porque os sintomas, eles vão falar pra gente
se o que a gente está fazendo está adequado. Porque se você não está fazendo o que está adequado, daqui 5, 6 anos ou 2 anos, dependendo, já acontece algo bem grave. O problema fica muito maior e mais difícil de ser tratado. Mais difícil. Antes de ler aqui, né, como você colocou, desses efeitos colaterais, desse desequilíbrio, quando a gente fala dos parâmetros ali estabelecidos nesses exames, então gosto sempre de lembrar, né, Fê, que eles pegam aí a população, uma média. Então, Sim. ou seja, se já está mais alto, você dizendo ali do que consideram normal, mas já não está normal assim, é porque a maioria está com o número alto, porque senão não seria o número do parâmetro como limite. Entendem? Então, assim, sempre no exame, Carol, a gente precisa, nós, né, pessoas, não profissionais. A gente, como pessoa, a gente não pode deixar muito para cima. Então, se o padrão de referência é 99, você não pode deixar chegar ali. É sempre menos. Boa dica. A insulina também, não pode deixar chegar ali no último, é sempre menos. Olha lá o porque Zé prestando atenção. Exames hormonais, metabólicos, que tem um padrão, mas a gente não precisa estar no quadrante superior do padrão. Perfeito. É sempre no meio ou para baixo. Vamos lá, então, vamos começar. Fadiga. Quer explicar um a um ou eu falo todos, Glaucia? Então, eu vou falar todos e daí você junta tudo. Então, vamos lá. Fadiga, desejo de açúcar e carboidratos, ganho de peso, dores de cabeça, problemas de concentração, mudanças de humor ou nervosismo, pele seca, sede excessiva, fazer xixi frequente e visão embaçada. Esses últimos, pele seca, sede excessiva, fazer xixi e visão embaçada, já é o grave. Tá. Antes acontece tudo isso. E é um ciclo, né? Você fica cansada da fadiga, aí você acha que você tem que comer mais um pouquinho de carboidrato, aí dá problema de concentração, você quer de novo um carboidrato, aí depois você começa a ter desânimo, aí dá irritabilidade porque você tá sem carboidrato. Vira um ciclo. Então, tudo isso antes, fadiga, desejo de açúcar, ganho de peso, já são coisas que o açúcar tá fazendo com você, o excesso de carboidrato. Quando eu falo açúcar, não é só o pozinho, é o carboidrato. Em si, né? Em si. Então agora eu vou te fazer uma pergunta, que aí a gente vai para nossa mesa, que claro que você vai dar dicas como que a gente vai driblar tudo isso. Exato, como resolver. Como resolver. No seu, assim, na sua parte clínica, Fê, eu sei que você é muito transparente, fala de forma transparente, para você. Falando para uma população em geral, tá? Não vamos especificar ali se a pessoa tá ou não dentro do peso, se ela pratica tanta atividade física, como aqui não pratica, enfim. Qual é a média do consumo de carboidrato para você no dia, que é considerado algo bem-vindo, que vai suprir as necessidades que a gente tem de energia, questões aí, eventualmente, das vitaminas, de minerais, etc., para a gente cumprir as nossas funções cognitivas também, que faz, né, o nosso cérebro precisa de carboidrato, e que não vão trazer consequências. Se você fizer a conta, 40% a 60%. Ok. 60% é para quem pratica exercício. 40% é para quem não precisa de tanto exercício. Para quem não é que não precisa, para quem não faz tanta atividade, também não pode comer demais. Então a gente precisa também saber isso. Vou comer 60% de carboidrato e vou ficar sentada o dia todo. Não tem sentido. Vai para onde? Né? Então de 40% a 60% é seguro. Se você não faz tanto exercício, baixa um pouquinho para 40%, 50%. Aí tem as proteínas e tem as gorduras. E é isso que a gente precisa fazer. Quando você come o carboidrato, quando você come qualquer coisa que tem açúcar, que vai virar carboidrato, a gente precisa colocar outros alimentos junto com esse carboidrato. Então, uma pessoa que passa o dia todo comendo só carboidrato, ela vai ter mais problema do que a pessoa que sabe combinar os alimentos. Então, eu trouxe aqui algumas combinações que a gente precisa fazer durante o dia para você resolver esse problema. Então, não é que você vai zerar o carboidrato. Entendi. Vou lá e já volto. Mas vamos lá, que a gente continua com a aula de Fernanda Grange. Eu estava agradecendo a transparência dela, porque eu acho que tem que ser assim. Por isso que muitas vezes, vou falar com você aí de casa agora, você começou, você procurou um profissional, e aí passou 1 mês, 2, 3, você está fazendo tudo direitinho e você não viu o resultado. Pronto, já desabafei, porque eu recebo essas mensagens nas minhas redes sociais. Então, você como profissional, eu transfiro aqui as perguntas para ajudar você de casa. Vamos lá para as estratégias? Vamos lá. Ok. Então, seja você que quer perder gordura, ou você quer emagrecer, ou você que não tem esse objetivo, mas sabe que o seu açúcar está alto, você precisa fazer isso aqui, tá? Tá. Então, a primeira coisa, Carol, é investir em alimentos verdes. Os verdes, eles têm magnésio.
E o magnésio controla esse nível de açúcar no sangue. Então você não pode deixar faltar magnésio no seu corpo, nem no intestino, porque é ele que vai fazer o intestino funcionar. Então toda vez que você melhora seu intestino, você também melhora a absorção de carboidrato. Então, magnésio, folhas verdes, alimentos verdes como abobrinha, chuchu, enfim. Você pode até usar algum pozinho que tenha esse mineral, né? Ah, é? Existe. Então, a gente tem soluções aí, né? Se você não consegue cozinhar, se você fica sempre fora de casa, hoje em dia tem soluções. Então, não deixar faltar magnésio. E pode suplementar em cápsula também? Pode também. Tá. Aí, próximo. Entre as fibras. Tá. Então, a gente não pode deixar de comer fibra. Se você come qualquer carboidrato, não pode deixar de comer fibra. E eu não estou falando aqui de pão integral, porque às vezes o pão integral, ele não é integral de verdade. Então, a gente tem que comer o alimento integral na sua integralidade, não adicionado de fibras. Isso é melhor. Entendi. Tá. Então, você precisa colocar mais fibras na sua alimentação. Colocou o alimento integral, então, por exemplo, você colocou a abobrinha lá, berinjela, isso é um alimento integral. Entendi. Você vai colocar fibra nesse alimento. Então, você pode colocar aveias, pode colocar psyllium, pode colocar linhaça. O melhor da aveia é o farelo de aveia. Existe farinha de berinjela, existe o psyllium que eu falei, então farinha de chia. A farinha, ela vai ter mais fibra e ela vai ajudar você a absorver menos carboidrato. Agora, quanto, né? Quanto um limite? É só uma colher ali. Uma colher de sobremesa, não é muito. Não precisa ser muito, porque quanto mais fibra, corre o risco de prender o intestino. Então, a gente precisa moderar isso, uma colher de sobremesa suficiente. Durante a refeição, não precisa antes? Não precisa. Se você quiser ter saciedade, se é uma pessoa que tem muita fome, eu acho legal colocar a fibra em alguma coisa antes, tipo um suquinho de limão, alguma coisa, mas isso é outra pauta. Tá, vamos ficar com essa estratégia, então, de jogar na comida já. Junto na alimentação. Então, no café da manhã, no almoço, toda vez que você se sentar no lanche da tarde, no jantar, toda vez que você se sentar para comer, pensar nas fibras, não só almoço e jantar. Tá. Aqui você trouxe pra gente ilustrar as fontes. É, que a gente precisa melhorar a nossa alimentação. E quando eu falo de melhorar, tem uma confusão aí, Carol, eu quis trazer isso para conversar sobre isso. Tá. Pão é melhor que tapioca, doce de leite, tem essa confusão aí. Entendi. Até de alguns profissionais. A gente precisa entender o que é a composição de cada alimento. Pão francês é melhor que pão integral. Tá, porque o pão integral tem mais aditivos. Tem mais aditivos, tá, sim. Se o pão francês não tem tanta fibra quanto o pão integral, você adiciona a fibra em qualquer outra coisa. Você pode até fazer um patezinho aqui de fibra, colocar no pão, no ovo. Tá. Então, o pão francês é melhor que o pão integral. A tapioca é melhor que o pão francês. Ah, Fernanda, mas o índice glicêmico dos dois não é que ela não assim. Tem glúten, né? Exato. Ela é menos inflamatória. Ela é menos inflamatória. Entendi. Então, aqui a gente não está falando só de carboidrato, a gente está falando de alimentos na composição. Então, a terceira orientação, melhore a composição da sua refeição. Tá. Pense o que você está comendo, a composição do que você está comendo. Destrinche o alimento na sua cabeça, que você vai chegar numa conclusão mais saudável. Entendi. Por exemplo, o dia que você quer comer uma massa, um prato de macarrão, adiciona a fibra, coloca um molho com menos gordura, enfim... Acrescenta, nesse sentido. É isso. E aí você vai comer a mesma massa, mas ela vai ter um impacto diferente. Exato. Ainda que as calorias sejam as mesmas, etc. Sim. As calorias são as mesmas, só que você absorve menos gordura, menos açúcar. E isso reflete na barriga, na disposição, nos sintomas que a gente conversou. Isso para diminuir a liberação de insulina? É isso. E a absorção de carboidrato, e a absorção de açúcar. De carboidrato. Exato. Tá certo. Então, gente, regrinhas aqui, quando for consumir... Melhore a composição dos alimentos. Tá certo. Vamos lá. A quarta, coloque sempre gorduras. Então, amendoim, castanhas, amêndoas, ômega 3, né? Coloque gorduras, azeite, óleo de coco. A gordura, ela também baixa esse açúcar no sangue. Então, colocar um pouquinho de gordura também, gente, é pouco. Não é aquela coisa exagerada, não é um pote de amendoim. É no máximo 10. A gente estava falando sobre isso, máximo 10. Eu comi 3 no intervalo, uma delícia. Gostoso. Me deu um 3, 5, 10, o que eu indico mesmo. Então, sempre colocar gordura junto com essa alimentação. Pode ser sementes na salada? Sim, semente de girassol, gergelim na salada, fazer uma granolinha salgada. Também fica bom. Eu amo. Aqui com isso. a aveia, né? Nem precisa colocar aveia, o psyllium, as sementes, vira uma farofa sem carboidrato
Show. E gostoso. Boa dica. Ovos. Coloque proteína. Então pode ser ovos, carne, frango, lombo, que é a parte magra do porco, peixe, né? Peixe cru, sashimi, enfim. Então a gente colocar as proteínas em todas as refeições. Tá bom. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Proteína. Proteína. Aquele lá é o vinagre de maçã, que ele estimula também a menor absorção de carboidrato. A gente toma ele 30 minutos antes da refeição, Tá. ou em jejum. Vinagre de maçã é maravilhoso, sempre orgânico, sempre um shotzinho como ali e sempre diluído na água, nunca puro. Tá, porque você não pode trazer um probleminha 20 gástrico. ml de vinagre, 20 ml de água, virou um shotzinho maravilhoso para equilibrar o açúcar no sangue. Só que tem que ser aquele de maçã, aquele orgânico, aquele bacana. Fermentado. Que não é, enfim. Isso. Tem que estar escrito orgânico no... E aí, trazendo os assuntos dos fermentados, vem os lactobacilos. Os lactobacilos, hoje, a gente já sabe que o lactobacilo, ele não está só no intestino. Antes a gente achava isso, há 10 anos atrás. Hoje a gente sabe que existem bactérias em todos os órgãos, que se chama microbioma. Então tem bactérias no útero, próprias do útero, tem bactérias próprias do pulmão, tem bactérias próprias de cada órgão, não só no intestino. Ai, que legal. E do emagrecimento, descobriu-se um lactobacilo que age nessa absorção menor de carboidrato, que é o Gasseri. Gasseri. Então, lactobacilos gaceres também ajuda na diabetes, no controle de açúcar. Então, se você viu que você consome muito, precisa tomar lactobacilos. E não precisa tomar a vida inteira. Toma um mês, para outro mês, toma de novo. E ele é pronto, Fê? Manipulado. Tem que fazer não sei manipulado. se existe pronto para comprar, mas deve existir. Chama Tá. Gasseri. Tá certo. E aí vem os suplementos, que também ajudam. Creatina é muito legal para quem precisa controlar açúcar. Se você não faz exercício, cuidado com o uso da creatina. Se você faz, é mais indicado, tá? Ômega 3, que eu já falei na parte das gorduras. A glutamina é legal para controlar o nível de açúcar no sangue, mas também não é para usar para sempre. Então, tem suplementos que é indicado a gente usar. Mas melhor com indicação ali individual. É melhor com indicação individual. Tá. Tem suplementos que são seguros, igual os lactobacilos, ômega 3, isso aí é seguro, não precisa de uma prescrição, né? E a canela. Colocar a canela ao longo do dia, ela também baixa o açúcar no sangue. Então, colocar canela no café, colocar canela na abóbora, fica uma delícia. É, verdade. Colocar canela, sei lá, numa farofinha mais doce, né? Se você não quer usar a farofa salgada. Então, a canela, ela ajuda muito na banana, na fruta. Então, esses alimentos aqui, eles vão regular o nível de açúcar. Então, mais uma vez, Carol, não é parar de comer, é diminuir e quando for consumir, essas regras. Tá certo. Tem perguntinha do público, claro. Vocês responderam o questionário? Por favor, quero ver as perguntinhas. Na tela, então. Lu, obrigado, um beijo. Depois de quanto tempo mudando de alimentação, meus níveis de açúcar começam a regular? Olha que pergunta ótima. Em 3 semanas, você já vê os sintomas melhorarem. No exame, tem que esperar 3 meses. Tá. Mas os sintomas, em 3 semanas já melhora. É o famoso 20 dias, 21 dias, né? Aquele 21 dias ali. Vamos lá, os 21 dias da disciplina, né? Tem mais perguntinha, olha lá. Kelly, obrigada. Como deve ser consumido carboidrato para quem tem hipotiroidismo? Legal. O hipotireoidismo, ele precisa de um pouquinho de carboidrato, sim. Não pode fazer uma dieta tão restritiva de carboidrato, porque vira energia para a tireoide funcionar. Mas não é algo que precisa chamar a atenção. Não precisa comer carboidrato porque você tem hipotireoidismo. Normal, não é um fato isolado. Vai estar com controle, com o remédio, certo? Normal. Medicamento. E De come 40% normal. a 60%, como eu falei. Tá certo. Tem mais, né, Glaucia? Olha lá. Renata, obrigada. É indicada uma dieta detox com poucos carboidratos para diminuir esses sintomas? Detox não tem nada a ver com diminuição de carboidratos. Diminuição de carboidratos é uma dieta mais cetogênica, mais metabólica. Detox não tem a ver com restrição de carboidratos. Detox é outra coisa. Eu amo detox. Eu acho que todo mundo tinha que praticar na vida 2 vezes por ano. Mas não tem nada a ver com isso aqui. É para dar uma desinflamada, assim. Desinflamada, melhorar o metabolismo. Mas, por exemplo, detox tem fruta, detox tem vegetais e tem carboidrato. Também. Você sabe que, falando em detox, eu me lembrei logo que eu fiz que eu tirei, né? Que eu tive apendicite e tal. Eu fiz na semana, um pouquinho antes de voltar ao trabalho.
o detox. Gente, é fantástico. Eu fiz também. Parece que depois você nem teve o bendito negócio. Eu me lembro que eu voltei a trabalhar em 6 dias, já normal, assim. Voltei a praticar atividade física em 10, menos de 10. Eu também tenho experiência com detox, por isso que eu amo. Eu tirei a tireoide, porque eu tive câncer de tireoide em 2013. E eu falei, eu vou fazer o detox porque eu não quero fazer a radioterapia. E eu fiz detox, 21 dias, bem certinho. E aí eu fui fazer os exames de novo, o médico me falou, você não precisa, você não tem nada. E eu não sabia, eu engravidei na semana seguinte. Pois é, eu me lembro dessa história. E se eu tivesse feito a radioterapia, não pode engravidar. Então, assim, foi um livramento pra mim, porque imagina uma grávida, noiada, a gente já fica, né? Com certeza. Nossa, será que meu bebê vai ter alguma coisa e tal? Então, assim, o detox pra mim... Olha que legal, gente. Podemos foi Deus fazer... que criou. É isso. Nós vamos fazer uma pauta de detox, então, com a Fê bem certinha, pra vocês entenderem aí o que não entra e o que, né, deve ser inserido. A gente tem 1 minuto, Fê, então é aquele básico sim ou não. As meninas ficam doidas que eu faço pergunta com 1 minuto, mas essa sou eu. Vamos lá, próxima na tela. Rê, obrigada. Essas dicas podem ser aplicadas em crianças? Sim, com certeza. Se você conseguir fazer isso aqui com suas crianças, olha, prêmio de medalha de mãe. É isso. E sem os docinhos sem aquele açúcar, né? Escolher bem a fonte de carboidrato. Faça. O que você puder fazer por elas, faça. É isso mesmo. Obrigada. Ela é maravilhosa, né? Vou passar o contato, olha. Sempre é um prazer. E é essa transparência que eu valorizo aqui, porque, gente, não dá pra gente cair em conto mais não, né? Público do Você Bonita é público inteligente. Então, contato de Fernanda Granja, @FernandaGranjaNutri. @FernandaGranjaNutri. Você encontra o trabalho dela lá nas redes sociais. É claro que ela volta ao Você Bonita pra gente ter mais aulas sobre saúde, que é fundamental. Combinadíssimo. Muito obrigada. Beijo nas crianças. Beijo. E a...